Olá, eu sou Daniela Spinelli, diretora editorial do Clube Casa Design, e hoje temos um convidado muito especial, um convidado muito importante para a história do Clube Casa Design e para a história do design contemporâneo do Brasil. Ele dispensa apresentações, mas ainda assim eu vou contar um pouquinho da sua trajetória. Nascido em Jardinópolis, no interior de São Paulo, foi nessa cidade que ele criou uma forte conexão entre a natureza e o fazer manual. E essa vivência acabou levando à marcenaria, uma paixão que aprofundou na escola técnica e o acompanhou na Faculdade de Arquitetura da USP de São Carlos. Foi no escritório da lendária arquiteta Lina Bobardi que ele aprendeu ainda mais a valorizar a cultura popular, o rigor dos mestres do modernismo, e que teve um grande marco na sua visão de projeto. Em 2004, fundou a sua própria marcenaria, a Marcenaria São Paulo, e em 2011 o seu estúdio. Colecionou vários prêmios ao longo da sua carreira, como Planeta Casa em 2005 pelo seu buffet Cercadinho, nascido como uma resposta ao desperdício e reaproveitando sobras da marcenaria. Em 2020, como gesto de vanguarda, transferiu a sua loja para o coração de São Paulo, aqui onde estamos hoje, na Galeria Arvos, na Avenida São Luís. E agora, em 2025, lançou o livro Toda Madeira Já Foi Árvore, pela editora Afluente, consolidando a sua pesquisa sobre a biodiversidade brasileira e reafirmando seu papel como um dos protagonistas do design contemporâneo. E claro, ele também é muito importante para a história do Clube Casa Design, desenhando o troféu para premiar na festa de lançamento em 2017, os arquitetos e designers que compunham a primeira edição do Anuário Clube Casa Design. Paulo Alves, muito obrigada por ter recebido aqui a gente hoje na sua casa, na Casa Paulo Alves. Querido, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi o seu primeiro contato com o Clube Casa Design. Foi lá, acho que no primeiro ano, né, do 2015, eu estava na minha loja, na Vila Madalena, e chega o Thiago. E aí o Thiago se apresentou com aquele jeito eloquente dele, né? Super entusiasmado com a coisa e tal, não tem como, né, você bater um papo com ele e não entrar no projeto que ele está te propondo. Então, fiquei muito empolgado com isso, né? Mas eu acho que ele veio com uma proposta diferente, e isso também de deslocar do centrão aqui, eu acho que isso também é vanguarda, né? De levar pro ABC, depois pro interior, tá levando pro Brasil todo agora, quer dizer, mas nasceu ali no ABC, isso eu acho muito legal. Gente, pra quem não sabe, o Paulo fez ele assinou o primeiro troféu do Clube Casa Design, tá? Lá em 2017, então a primeira premiação que a gente teve, o primeiro lançamento do anuário, os designers ganharam, né, como prêmio ali, como um troféu, um desenho aí do Paulo Alves, o troféu do Paulo Alves. Conta pra gente um pouquinho disso. Eu adoro fazer troféus, né? Já fiz vários aí, podem pedir mais que eu adoro fazer. Eu acho muito interessante pensar no que tá com, enfim, conceituar isso e entregar uma coisa com a minha cara também. Ia ter essa primeira convenção, essa primeira premiação, tal, foi na Casa Pedra, né? Ali perto de Congonhas, e a gente fez uma grande exposição, montamos um lounge enorme, né? Teve uma puta festa ali, e depois fomos pro auditório, e aí teve toda aquela cerimônia com a premiação e tal. Mas a minha ideia para esse troféu foi fazer uma coisa de boas-vindas, assim, né? Como era o primeiro da série, né? Que depois se esticou e vai indo em frente, eu quis entregar um presente, e para mim o melhor presente é flores. As pessoas esquecem, e eu acho que é o mais legal, assim, o mais singelo, tem a ver com a natureza, quando a pessoa olha, escolhe essa ou aquela flor e tal, tudo monta o arranjo e te entrega, eu acho que tem muito mais afeto, assim. Então eu fiz com folhas de metal, fiz alguns em latão e alguns em bronze, né, porque tinha 2 níveis de categoria ali, com os arquitetos e tal, né, mas era um ramalhete todo de metal, quer dizer, uma coisa que dura uma eternidade. E quais foram, assim, os seus momentos mais marcantes com o Clube Casa Design, que você mais lembra, por exemplo? Tem uma vez que eu fui lá para fazer um podcast com o Beto Cossenza, que foi incrível, foi muito divertido. E agora eu tô curioso para esse agora, dos 100 arquitetos, dos 100 escritórios, né? Pois é, vai ser Rio agora das no Pedras, chiquérrimo, tô lá. Paulo estará com a gente em novembro, no lançamento do anuário lá no Best Brasil Awards. Quais valores Paulo Alves e Clube Casa Design têm em comum? É o respeito às pessoas, né, assim, acho que é a diversidade que me vem, assim, a maior conexão entre os dois, né? Parar pra pensar, eu lembro que quando eu falei com você no telefone, você falou, Dani, já faz tudo isso de tempo que eu fiz. Passa. Como é pensar nessa trajetória de estar aí comemorando com a gente no fim do ano, esses 10 anos? Eu tô felizão, tô feliz, tô aberto, né, pra gente, a gente tem, nesses 15 anos também a gente cresceu muito, né, como Clube Casa, também acho que é uma outra coisa que nos une. Enfim, saímos de uma lojinha pequenininha na Vila Madalena,
quarentena, tivemos essa coragem no meio da pandemia de pegar esse espaço aqui que estava... O centro estava muito abandonado, né? Já um pouco antes da pandemia já estava muito ruim esse pedaço aqui. Apesar da gente estar num lugar aqui que é o que eu falo que é o filé mignon do centro, né? Porque aqui em torno da Avenida São Luís, né, só tem prédios de arquitetos importantíssimos, né, desde o Copan, o Itália, o Louvre. E aí essa galeria aqui, que é projeto nada menos do que do Jorge Zalzupin. Ele fez todo o interior da galeria, a planta das lojas, etc e tal, com acabamento em jacarandá. Eu comprei, na verdade, um apartamento aqui nesse mesmo conjunto, né, porque tem uma torre de apartamentos onde eu moro. Comecei a demolir, veio a pandemia, parou tudo. E eu estava negociando esse espaço aqui para a loja. Era uma galeria que ficava muito discreta a entrada dela, ficava muito acanhada assim, eu não tinha me atentado tanto. E aí vindo aqui para a obra, acompanhando, um dia passando aqui pela galeria, aqui bem em frente à loja, estava o zelador e a síndica, na época, né? Hoje eu sou o síndico aqui da bagaça aqui, porque eu resolvi restaurar isso aqui, a gente arrumou uma grana e vamos restaurar. Aqueles balanços lá fora são seus também? Foram ideia sua? Foram, aquilo faz o maior sucesso, né? Todo dia tem, sei lá, 50 pessoas que vêm brincar, e de todas as idades, é muito legal. Eu perguntei, né, falei, por que tem esse monte de loja aqui, tudo fechado, assim, tudo para alugar, com placa de aluga, se vende, tão bonita essa galeria. E aí ela falou, sabe por quê? Porque, na verdade, a loja é pequena, né? Só que ela tem um depósito gigante no subsolo. Eu falei, por que depósito, né? Pensei comigo, né? Não falei alto para já não subir o preço, mas pensei comigo. Qualquer lugar pode ficar bonito. Isso é um conceito que eu gosto muito. Qualquer lugar, qualquer coisa pode ficar mais bonito se a gente faz com empenho, com carinho, com o coração, principalmente. Daqui é tal do subsolo, que era o depósito. Esse é o subsolo. Né? Quais foram para você os pontos mais importantes da sua carreira? Bom, o mais importante de todos foi quando eu decidi vir para São Paulo, isso foi em janeiro de 92, fui bater no escritório da Alina Bobardi, que estava fazendo a sua última obra, né, aqui no Palácio das Indústrias, mas fui lá com a cara e a coragem. Eu conhecia o Marcelo Suzuki, que era um dos 3 arquitetos braços da Alina, e uma outra arquiteta também que era professora minha, os 2 em São Carlos, na USP de São Carlos, né. Vendo de todos os arquitetos e tudo, essa coisa da brasilidade, eu venho do interior, e a gente entende que a cultura do interior é diferente daqui, e daqui para os outros estados, enfim, sendo um pouco mais, muda o sotaque, muda tudo, isso é muito rico, né? E a Alina sabia manipular isso muito bem, essa coisa, né? Acho que a maior contribuição dela é essa coisa de juntar erudito e popular. Todo mundo no mesmo lugar e as coisas acontecendo, porque a vida é assim. Cada um é diferente do outro, e isso que é o legal. Eu não ia dar conta se fosse um monte de réplica minha aqui, ia ficar muito chato, né? Então, enfim, bati lá com a cara e a coragem, acabei conseguindo trabalhar lá, e a Alina faleceu, a obra acabou sendo interrompida dali a alguns meses, porque mudou o prefeito, ali ia ser a sede da nova prefeitura, no governo da Erundina ainda era isso, né? 92. Triste ali que ia acabar a brincadeira e tal, e aí fui convidado pelo Marcelo Ferraz, que era o braço direito da Alina, junto com os outros 2 arquitetos que trabalhavam com a gente, né, o Giancarlo Latorraca e a Adriana Levinsky, com a missão de fazer a primeira organização do acervo do que a Alina tinha deixado e desenhar, enfim, criar e fazer um livro, só que a gente tinha só coisa de 6 meses para fazer isso, 6 ou 8 meses, não me lembro exato, porque já tinha a data certa para fazer uma exposição e o lançamento no MASP. A gente trabalhava dia e noite. A gente conhecia, né, a Alina antes dela falecer, né, e realmente ela construiu poucas obras de grande importância, mas poucas comparado com outros arquitetos. Mas a produção dela ia muito além disso. Começou o trabalho achando que tinha uma quantidade de material, e aí a gente descobriu que tinha muito mais material inédito que ninguém tinha visto. Uma ala que fica nos fundos da casa, né? Então ela usava isso como depósito para ir botando as coisas que ela ia produzindo, assim, os textos, os projetos. E ela varava a madrugada fazendo o trabalho em casa. E fez milhões de projetos que ninguém conhecia, projetos que não foram executados. Ou seja, você teve um acesso a um conteúdo riquíssimo em primeira mão ali. E dentro dessas coisas que ela fazia, né, além de cenografia, arquitetura, ela teve uma marcenaria, teve uma fábrica de móveis e uma loja de móveis que ela desenhava com Giancarlo Palante, aqui, bem em frente à minha loja, bem na praça aqui, Dom José Gaspar, do então lado da Galeria Metrópole. De vir pra cá.
Depois que eu já estava morando aqui e tal, porque eu descobri, além dessa coisa toda que ela produzia, ela fazia mobiliário e muito seriamente, né? Sim. Isso foi, a fábrica que ela montou foi pouco depois deles chegarem no Brasil e ter criado o MASP, que é aqui também do lado, né? Ela tinha uma desconfiança enorme no design industrial, e eu entendo isso. A Lina falava coisas que a gente vai entender anos lá na frente, isso é muito interessante. É muito profundo. A última experiência que ela fez, assim, foi criar em Salvador, na Bahia, ali final dos anos 50, o Solar do Unhão, um lugar que ela restaurou. Aquilo ali era para ser o lugar onde o design brasileiro pudesse nascer a partir do pré-artesanato nordestino, que ela chamava. E fez exposições incríveis ali, e se associou com Ariano Suassuna, com outras pessoas no Nordeste. Essa moçada que era estudante, Caetano Veloso, Glauber Rocha. Esse pessoal era estudante na Universidade Federal da Bahia, onde ela foi convidada pelo reitor da universidade. O design brasileiro, a gente não tinha ainda, quase que não tinha carro no Brasil, não tinha nada dessas coisas todas elétricas, motorizadas, eletrônicas, era muito incipiente ainda naquela época. E aí ela tem um livro que ela conta isso, né, que ela escreveu de próprio punho, depois a gente reeditou no Instituto Bard, que se chama Tempos de Grossura, o design no impasse. E o sonho dela, junto com outras pessoas, é que o design brasileiro pudesse nascer original a partir daquilo, assim como o italiano nasceu a partir do Renascimento, das coisas que aconteceram lá. Aí a gente fica daqui copiando o italiano, lá você pega já o bagaço né? Você não pega a origem. E aí esse projeto deles acabou, ela fala, aí acabou tudo, joguei, engavetei as coisas todas, porque aí o Brasil resolveu abrir para a indústria estrangeira, estava numa bifurcação ali, escolheu o lado errado. E é o que eu penso mais ou menos hoje também, assim, né? Eu acho que a produção de móveis em grandes séries, ela acaba matando um pouco o espírito, assim, da coisa, né? Pior que isso, né? Acho que ela acaba promovendo um consumismo que a gente tem que repensar isso aqui hoje, senão a gente vai morrer frito. Eu só tenho dúvida se vai ser inundado ou se vai ser fogo. Numa sociedade de descarte, né? A gente fala muito sobre isso. A gente pensa nos eletrodomésticos, em tudo que a gente tinha antes, aquilo durava para sempre, né? Aquela Brastemp antiga da nossa mãe que durava para sempre e tudo mais. E como que a gente educa as pessoas para isso, Paulo? Porque é muito tentador isso, né? A pessoa ter muita coisa à disposição e querer comprar aquilo e daqui a um ano trocar porque a moda agora é outra, não sei o quê. Eu acho que isso tudo, no fundo, tem a ver com insegurança. Eu acho que a humanidade é um grande ajuntamento de gente, todo mundo na adolescência. Eu falo adolescência porque é isso, essa coisa parece que tem que pertencer, né? Você vai fazer a sua casa, então aquele cara que você mais admira ali, às vezes é seu cunhado, que acabou de fazer a casa com um arquiteto X, botou aqueles móveis e tal, aí você faz a sua meio copiando aquela dele, você é completamente diferente dele, cada pessoa é completamente diferente das outras. E o legal é você chegar em casa e você sentir que são coisas que você escolheu, porque cada cantinho, cada objeto, cada móvel que você olhar, tem uma conexão afetiva com você. Então, percebe? Isso é completamente fora do que acontece na indústria. Eu fui recentemente para uma exposição de móveis, uma feira de móveis que tem em Estocolmo, e descobri que tem muito a ver com a cultura religiosa deles, com o iluminismo, com outras coisas, que a gente acaba importando aquilo assim. E lá você tem a IKEA, que é uma toque assim mundial gigantesca, não chega no Brasil, porque é a burocracia que complica. E aí indo lá, entendendo essa situação e tudo, eu deixei de admirar um pouco. Eu não acho que hoje é isso, não acho que é resolver. Vai ficar tudo igual. O que eu acredito é na coisa customizada, feito à mão, feito ali, na origem. Sei lá, se eu tô lá no Vale de Jequitinhonha, é com barro que as pessoas sabem trabalhar. Eu preciso fazer uma casa, vamos ver se a gente faz de barro? Para que eu vou importar madeira da Amazônia, o vidro da Alemanha, não sei o quê, para fazer aquilo? A gente tem que abrir o olho, olhar pro fundo do quintal da gente e aprender a valorizar isso, sair dessa adolescência e crescer a partir das suas raízes, né? Você vê que todos esses que cresceram tem muito a ver com a raiz, de onde ele saiu e tal, a trajetória, você vai vendo uma coisa, você lê uma biografia dessa, você vê que tem uma linha realmente. Então, o que eu acredito é nisso. Então as pessoas veem, mas você está fazendo essa mesa aqui, mas não é muito caro? Uma vez me perguntaram isso numa palestra, cheio de arquitetos e tal, apresentei todo o meu trabalho lá em Balneário Camboriú. E aí um arquiteto falou, mas o pessoal não acha muito caro os seus móveis? Eu falei, acha. Eu falei, só que acha antes de chegar na casa dele. Depois chegou na casa dele e começou a usar, ele não acha mais que foi caro. Porque ele percebe o que ele recebeu em casa, né? Porque tem perenidade também, né, Paulo? E tem alma, né? O Sérgio Rodrigues falava isso, né? O móvel tem que ter alma, tem que ter alma. E ter alma é fazer com o coração, né?
coragem, né? Agir com o coração. Isso para mim que você falou é muito importante, que a gente tem que valorizar o regionalismo, valorizar a nossa cultura. Valorizar a gente. A A gente mesmo, é a gente, aquilo ali é a gente. O quintal onde a gente cresceu, Sim. correndo atrás de cachorro, apanhando manga, chupando e se lambuzando, tudo como era lá no interior. Sou eu. Se eu não valorizar isso, quem é que vai valorizar? Eu vou chegar aqui e esconder isso, né? Conheço gente que esconde, não sou do interior, eu nasci em Ribeirão Preto. Primeiro edifício com o selo LEED, né, que é o selo de sustentabilidade para uma obra de arquitetura. O primeiro edifício em São Paulo que obteve esse selo é um prédio ali na Marginal Pinheiros, do lado ali do Shopping Eldorado, todo envidraçado, é uma fachada toda de vidro, não tem um pezinho de mato, uma varanda, não tem nada, é só vidro e ar-condicionado central. E o pior de tudo, esses vidros vieram da Alemanha. Ou seja... Né? Quer dizer, gente, não é só porque tem o selo que vale. Eu acho que a sustentabilidade é uma questão muito mais de interação, de compreensão do que é isso. Não é que a gente tem que se reconectar com a natureza. A gente nunca deixou de ser natureza, a gente faz parte da natureza. Tem um cara que eu admiro muito, que é um intelectual indígena, né, escritor, o Ailton Krenak, que é absurdo as coisas que ele fala, é maravilhoso, assim. Aí ele estava num bate-papo também com um líder indiano e tal, os dois sentados, cada um num banquinho indígena assim, numa terra assim, com um bambuzal em volta atrás. E aí teve uma parte da conversa que os dois chegaram à conclusão que tanto na língua dele e dos outros povos todos indígenas que ele conhece, e o indiano também, né, com os hindus e tal, não existe a palavra natureza. Não tem palavra, não tem tradução para natureza. Porque como é que você vai falar tudo? Tudo é tudo. A gente está aqui como parte da natureza, estragando o planeta, né? A gente está destruindo o planeta. A gente não vai acabar com o planeta. A gente vai acabar com a possibilidade da nossa vida na Terra, se continuar desse jeito. Por isso que eu sou otimista, eu estou falando assim, mas eu sou muito otimista. Eu acho que eu vou lutar até o último minuto para reverter isso. É isso que a gente procura fazer. Mas é isso, né? A gente não vai conseguir destruir o planeta. A gente vai destruir até um tanto, aí acaba todo mundo e a gente some, não tem mais ninguém aqui. Volta daqui a 50 anos, você vai ver aqui onde é minha loja, vai ter uma cachoeira, vai ter onça passando ali, não tem dúvida. Como que você extrai essas madeiras, as madeiras das suas peças? Como que você garante essa certificação? Eu não procuro garantir a certificação, eu procuro que a matéria-prima de onde eu busque a madeira tenha a origem correta, seja certificado, ou seja de reflorestamento, né? Eu tive um bate-papo na Semana Criativa de Tiradentes com a jornalista e um outro amigo que trabalha dentro da floresta amazônica com móveis e tal. E aí a gente teve um bate-papo prévio ali e tal, tudo, falou, nossa, gente... Porque o nome da palestra era Usar Madeira é Legal? Com interrogação. Esse era o primeiro slide. E aí começamos a contar da nossa visão, tanto eu quanto o Ângelo, esse meu amigo. E aí explicamos para ela, né? Falei que eu tenho que fazer essa mesa. Eu tenho 3 materiais para fazer: madeira, aço, plástico. Falei, eu tenho essas 3 matérias-primas. Era mais uma questão assim, o quanto cada material desse contribui para a questão da sustentabilidade ou não. Então você vai no plástico, fala, mas plástico dá para usar porque é reciclável, não sei o quê. Plástico é sim reciclável, grande parte dele mas a gente sabe que hoje no mundo não se recicla mais do que 10% do plástico que a gente produz. Sim. O aço é o seguinte, você desmonta uma montanha, cava um buraco gigantesco, faz uma alteração enorme num ambiente, polui os rios, etc. Está aí aquela tragédia de Mariana. E a madeira não, a madeira é completamente renovável, né? Basta você não destruir a floresta. Sim. Né? Então você tem hoje um sistema de manejo sustentável, né? Que aí para ter o selo FSC tem que respeitar o manejo sustentável, tem que ser chancelado por eles. Que o que é? Você pegar uma área, né, vamos dizer que você tem uma fazenda lá de floresta fechada, lá, sei lá, de 100 hectares, né, você vai dividir ela em 30 ou 40 lotes diferentes, né, depois de você excetuar onde tem nascentes, onde tem rio, tem uma planta, mata ciliar, árvores que são as árvores principais da floresta, são as mães ali, né, você não pode, tudo isso você não pode mexer, mas o restante você divide em 30 ou 40 lotes diferentes. E aí você vai ter a permissão para trabalhar, para tirar madeira, durante cada ano em um desses 30, 40 lotes. Né? Então você vai voltar nele daqui a 30 anos
e tem que estar completamente recomposto. Na verdade, eu queria voltar um pouquinho, Paulo, que a gente estava falando lá atrás, de quais foram os principais marcos da sua carreira. Aí você Sim. maravilhosamente contou da Lina Bobardi, que pra gente é quase um deleite. E aí, depois disso, como isso contribuiu para o trabalho que você tem hoje, Paulo? Trabalhando no Instituto Bard, na Casa de Vidro, eu comecei a tomar contato com a quantidade de imóveis que ela tinha feito. E aí eu tinha a sorte de que o pessoal que era de lá, né, eles eram da Marcenaria Baraúna. Então, depois de alguns anos no Instituto Bard, eu fui para a Marcenaria Baraúna, mas ali eu tive uma experiência muito interessante, assim. Primeiro que eu me conectei com a madeira, eu vi que eu queria trabalhar com madeira. Eu adoro desenhar projetos de casa e tudo mais, mas móvel eu gosto até mais, porque eu acho que sai mais rápido, não dá tempo das pessoas virem com um monte de ideia maluca e estragar o projeto, que acontece muito. Os arquitetos todos sabem disso, né? Muito legal. E eu falei um pouquinho no começo, né, quando eu estava te apresentando do buffet cercadinho também. Queria falar sobre a cadeira Atibaia, por exemplo, que você tem essa questão afetiva. Conta um pouquinho pro pessoal. O buffet cercadinho eu criei ainda trabalhando, sendo sócio na Baraúna. Eu gostei muito do resultado quando eu fiz aquele móvel, não era para ser um móvel de linha, fui a ter pedido de uma lojista lá de Belo Horizonte. Foi a primeira vez que eu fiz um móvel grande, um desenho exclusivo meu, usando uma diversidade de espécies de madeiras e retalhos de muitas madeiras diferentes, que era o insumo da própria marcenaria onde eu trabalhava. A primeira ideia era mostrar aquilo, então fiz aquele ripadinho, que era uma coisa, né? E nesse buffet eu acho que juntou isso, né? Tem muito a cara parece que é um desenho de arquiteto mesmo, né? E tem essa diversidade. E aí eu me empolguei para esse lado e fui, né? Quando a gente acerta um rumo, a gente vai fazendo mais. Foi que nem quando eu fiz essa estante aqui, ó, estante Floresta. Eu fui convidado por uma amiga, né, que era da revista Casa Cláudia, né, a Zizi Carderari, e ela me liga: Paulo, eu preciso de um estante grande, assim, uns 4, 5 metros de comprimento, 6 se der, bem no meio, para o pessoal deixar o press release ali. E aí tinha um amigo que tinha me falado assim, sei lá, 3 dias antes, que o meu nome Alves vinha de árvore. Eu fiquei maluco com aquilo, né? E aí eu tava com aquilo na cabeça, pirando, assim. E aí falei, então tá, vou fazer uma estante com forma de árvore, né? Pensei comigo. E fiz a estante Floresta, que é esse desenho, mas ela era maior, era com madeira maciça, enfim. Depois ficou essa versão um pouco mais comercial, que cabe na casa das pessoas. E fiz aquela estante e chamei de Floresta, porque são prateleiras, as pernas, né? Ao invés de fazer como simples arquitetura, pilares, eu resolvi fazer, no lugar de cada pilar, uma árvore assim, meio desconstruída, assim. Aí tudo bem, ficou lá, fotografaram e tal, dali a pouco me liga a repórter da Casa Cláudia, com as perguntas para eu responder. Antes de eu explicar, eu falei, deixa eu dar uma conferida nesse negócio aqui, entrei no Google lá da época, vamos ver a origem do nome Alves, para ver se eu não tô falando besteira. E realmente não tem nada a ver com árvore. Alves. E a cadeira Atibaia, né, que você perguntou, eu considero ainda que é o meu principal produto. A cadeira é o objeto mais difícil de se fazer. Estou dizendo uma cadeira nova, porque se pegar uma cadeira que já existe, dar uma adaptada e fazer ali, e escrever a seu design e fiz essa cadeira, não é verdade, você não fez. A cidade precisa enxergar a floresta. Queria que você falasse um pouquinho aqui. Eu que falei isso? Sobre esse livro. Toda Madeira Já Foi Árvore, é um livro da editora Afluente. Queria que você contasse um pouquinho sobre a história desse livro que foi lançado agora, né? Na verdade é uma série, é o primeiro de uma série que se chama Toda Madeira Já Foi Árvore, né? E esse é sobre a peroba rosa, que a gente já teve muito, teve em abundância, em 5 de 6 apartamentos aqui em São Paulo, em Higienópolis, é tudo taquinho de peroba rosa, né? Você vai ver o telhado das casas, desde o sul até o interior de São Paulo, entra para Minas e tudo, todo o madeiramento é peroba rosa. Era uma madeira muito interessante de se trabalhar, né? Quando os europeus chegaram ali no sul, né? A incidência dela é muito mais no estado do Paraná e Santa Catarina. Hoje é uma madeira em extinção. E a gente tem colado aqui na minha loja um hotel que ficou fechado durante a pandemia, no final alugou ele e fez uma reforma. E aí um dia me chama o zelador aqui e falou assim, vem ver essa madeira que tá aqui na caçamba. Aí tinha, sei lá, uns 30 batentes de peroba rosa, patente de porta. Eu falei, me interessa muito, vamos pegar isso aqui. Aí fui falar com o engenheiro. Falei, escuta, essa madeira, tem mais? Vocês estão descartando? Ele falou, sim, são mais de 200 quartos, a gente está trocando todos os batentes, botando uma porta mais moderna, de MDF, branquinho, não sei o quê, porque tem aquela borrachinha que veda. Você acha que não dá para fazer isso na outra porta? Não dá para consertar isso? É isso que eu falo. Aí o industrial design, essas portas vieram de uma grande indústria. Sim. Não precisava, já tinha as portas aí. Sim. Peguei esse material todo e fiz uma série de móveis com ele e tal. E aí resolvi escrever esse livro
E contar, né, essa coisa de quando você olha para uma madeira, né, o quanto que tem de história que você pode ver através dela, né? Então, até chegar nisso que é hoje, que é essa que está em extinção. Então, que a gente tem que valorizar muito. Tem que ser muito ignorante para jogar essa madeira na caçamba. É sobre isso que a gente está falando. As pessoas se reconectarem com a cidade e a cidade se reconectar com a floresta. Isso é importantíssimo. Por isso que a gente precisa aumentar essa floresta aqui, que está no meio da cidade. Paulo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por esse bate-papo enriquecedor, assim. Acho que vai além de uma questão profissional, é admiração mesmo por você. Obrigado. Obrigada por estar conosco no fim do ano, no lançamento do anuário. Vai ser um grande prazer ter você conosco. Obrigado, querida.